Olá, pessoal, sejam bem-vindos à aula 11 do nosso terceiro semestre do curso Seguindo Jesus. Nós estamos falando agora do final do Sermão do Monte e é interessante demais que nesse capítulo 7 Jesus começou dizendo que nós não devemos julgar aos outros, porque senão eles vão usar a mesma medida contra a gente. Essa foi a instrução do começo do capítulo. Chegando no final do capítulo, a gente tem outra instrução. E nessa instrução, Jesus nos ensina a julgar os outros, a olhar para os frutos para reconhecer a natureza da árvore. Como é que a gente sai dessa enrascada? Eu sei que às vezes parece que a Bíblia se contradiz, mas você consegue entender o que Jesus está falando. No começo do capítulo, Jesus nos ensina a não sermos dominados por um espírito crítico destrutivo. É isso que ele ensina. Você não deve ter uma disposição crítica e destrutiva em relação ao seu próximo que está com você na sua casa ou outras pessoas. Você não deve tentar tirar o cisco no olho dele. Se tem uma trave no teu, você primeiro precisa se livrar da trave. Você não deve impor soluções mágicas sobre a pessoa e dar para ela aquilo que ela não está pronta para receber. Você precisa ser sensível. É isso que ele ensinou no começo do capítulo. Por outro lado, no final do capítulo, Jesus demonstra que é muito importante que você saiba diferenciar quem é verdadeiramente cristão e quem parece ser cristão. Se você não souber fazer essa diferença, você acaba sendo prejudicado. Por conta disso, duas coisas eu quero compartilhar com você no começo dessa aula. Por que é importante saber distinguir entre pessoa boa e pessoa que parece boa? Entre alguém de Deus e alguém que parece ser de Deus. É importante você fazer isso, especialmente para avaliar-se a si mesmo. É muito importante que você não inverta a ordem dessas coisas. Se você não aprender a avaliar a si mesmo, você não está apto e nem deveria avaliar e julgar o teu próximo. É por isso que Jesus fala de tirar primeiro a trave. Então, por favor, o seu primeiro exercício diante dessa aula de Jesus, nesses versículos que a gente estudou, é você fazer uma avaliação própria, da sua própria vida, das suas próprias condições. O verdadeiro cristianismo vai além da aparência. É mais do que ler a Bíblia, é mais do que ir na igreja, é mais do que participar de um grupo que se reúne, que ora e tudo mais. É mais do que roupa, tá? É muito mais do que isso. Vai além disso, envolve a própria natureza da sua pessoa. O cristianismo, ele é de uma profundidade tal que ele muda o teu jeito de pensar, de agir, muda o teu jeito de sentir. E se não estiverem acontecendo mudanças de tal profundidade, o cristianismo que você está vivendo, infelizmente, é falso e você precisa avaliar, ok? É importante sempre avaliar isso, sempre avaliar não só as suas atitudes, mas até as motivações por trás dessa atitude antes de avaliar as outras pessoas. Eu posso dar um exemplo para você. Talvez você esteja indisposto com alguém nesse instante. Indisposto com teu marido, com tua esposa, com os teus filhos, ou indisposto com um parente que andou falando algumas coisas. Talvez você esteja indisposto com o presidente, com algum político, com o governador. Está acontecendo tanta coisa hoje em dia, não sei se vai estar acontecendo quando você estiver assistindo essa aula, mas é fato que você sempre tem razão para estar indisposto com alguém. Ao invés de tomar por certo que essa pessoa não presta, que ela falhou, eu queria que você avaliasse os seus próprios sentimentos. Por que você está se sentindo assim? E esse sentimento é próprio de alguém que está em Jesus? O que Jesus sentiria e pensaria no teu lugar? Qual é a real motivação dessa indisposição que você está sentindo para com a outra pessoa? Então, avaliar essas motivações vai te ajudar a ter um retrato preciso da sua condição espiritual. Você vai perceber se você está sendo espiritual, se você está sendo carnal, se o fruto que você está deixando aparecer no seu comportamento é um fruto do Espírito ou é uma obra da carne, como a gente vai desenvolver daqui a pouco. Então, primeira coisa, é importante você ter um espírito crítico para avaliar a si mesmo, para ver se está vivendo um cristianismo autêntico ou falso. Depois disso, aí sim a gente pode usar para avaliação das outras pessoas.
Mas não é para a gente avaliar e descartar, é para a gente avaliar e decidir quem a gente vai deixar nos influenciar profundamente. Quem que pode ser influência na sua vida? É claro que você não quer ter influência das trevas, você não quer ter influência do maligno, você não quer ser influenciado pelo pecado e nem pelo mundo. Você quer ser influenciado no caminho correto, no caminho estreito, para buscar a Deus. E você precisa saber fazer a diferença entre quem está em Deus e quem não está em Deus. É importante você fazer isso. Como que nós fazemos? Jesus deu um exemplo muito importante. Ele falou das árvores e dos seus frutos, que uma árvore produz um fruto conforme a sua natureza. É por isso que a oliveira produz azeitona, a videira produz uva, e você nunca vai encontrar isso ao contrário, porque a árvore produz aquilo que a sua natureza lhe impõe. Isso também vale para a mesma espécie, né? Porque às vezes você pode ter árvores parecidas na sua folhagem, árvores parecidas na sua frutificação, mas no fim, o que diz se a árvore é boa ou ruim é o fruto dela. É o fruto, né? Por exemplo, você pode ter no mesmo pomar uma laranjeira de laranja boa para consumo e uma laranjeira que é impossível de consumir as suas laranjas. E é interessante, não? Porque uma você consegue utilizar, a outra não. Da mesma forma, no mundo, nós temos todo tipo de gente. E há fruto que você consegue aproveitar e há fruto que você não consegue aproveitar. Você pode aproveitar com certeza os frutos de um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão sempre será uma influência positiva e você pode segui-lo sem nenhum problema. Como o próprio Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Por outro lado, há alguns que se parecem cristãos, participam da religião, mas não têm um fruto doce, um fruto útil. Você não vai se beneficiar ao deixar essas pessoas influenciarem você. Se você seguir alguém que não vive um cristianismo autêntico, o que você vai conseguir é viver um cristianismo falso. Como ela, você não vai ser autêntico. Então é importante fazer essa distinção entre o que é e o que parece ser. Com isso, eu não quero dizer que você deve cortar a relação com todos os pecadores. Porque se você tiver que cortar a relação com todos os pecadores, não vai sobrar ninguém para você se relacionar, vai ser você e o Cristo, né? E isso não é possível. Deus nos enviou para o mundo para a gente fazer a diferença e Deus também tem escolhido outras pessoas, enchido elas com o Espírito Santo e conduzido elas no caminho certo. Nós precisamos discernir quem são essas pessoas. Você deve segui-las, mas não se deve deixar influenciar por aquelas que não estão em Deus de verdade. Aquelas que não estão em Deus de verdade serão influenciadas por você, mas você não vai se deixar influenciar por elas de jeito maneira, ok? Agora, como é que a gente faz esse teste? Como é que você pode descobrir primeiro em relação a si mesmo se você tem os frutos do Espírito, se você está vivendo uma vida cristã autêntica? E depois, como é que você faz para descobrir no outro? Três passagens bíblicas nos ajudam nessa tarefa de descobrir. A primeira, a gente já estudou nesse Sermão do Monte, as bem-aventuranças são um sinal de autenticidade. Olha para a Bíblia, no começo do Sermão do Monte, Jesus descreveu quem é verdadeiramente feliz, como é o cidadão do reino dele. São características indispensáveis para alguém que está verdadeiramente dentro do reino de Deus. Você deve se lembrar. Primeiro, quem está dentro do reino de Deus é pobre de espírito ou humilde de espírito. Se você está cheio de humildade verdadeira, não falsa, mas uma humildade séria, especialmente diante de Deus, convicto da sua condição de pobre espiritualmente falando, isso já é um bom sinal. É um sinal de que você se apequena diante de Deus, se sujeita a Deus, que aliás é até o segundo ponto, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Tem um espírito lamentoso por conta da sua condição. Se você tem essas coisas em você, são sinais de uma vida autêntica. Da mesma forma, se você encontra isso na vida de outra pessoa, ela é humilde, ela se lamenta pelo seu pecado, confessando ele, então esse é um bom sinal de que essa pessoa está em Deus. E não para por aí, também ela é uma pessoa que se rende a Deus. A gente viu que é um manso
né? Os mansos herdarão a terra, aquela pessoa que não fica brigando contra a realidade, brigando contra Deus, mas ela se sujeita, ela se submete ao Senhor, ela pega toda a sua força e amansa, né? Coloca essa força sob controle, ela se rende. É muito importante que você tenha esse espírito e siga pessoas que têm isso na sua virtude, como sua virtude também. Jesus também falou de fome e sede de justiça, de alguém que quer se adequar ao padrão alto de Jesus Cristo, ao padrão divino, e não se conforma a viver um padrão inferior. Ele tem fome, sede, é isso que ele busca, é esse o seu alimento, é isso que ele busca com toda intensidade. Jesus também falou de misericordioso. Esse é um sinal de que você tem a sua natureza transformada, a capacidade de sentir misericórdia das outras pessoas, ao invés de apenas sentir raiva, ódio e asco, né? Siga pessoas misericordiosas também. Outra virtude, você tem o propósito único de agradar a Deus. A Bíblia fala de puro de coração. É a pessoa que deseja uma coisa só. Ela busca o reino de Deus acima de todas as coisas. É isso que ela quer. Que o reino de Deus se torne realidade na vida dela, na vida da família, na vida dos outros. Também é um sinal de que você tem uma natureza boa, que essa natureza é espiritual. Boa coisa para se procurar nos outros. Também um pacificador. Olha, Deus veio para selar a paz em Jesus Cristo. E todo aquele que é filho de Deus é também um pacificador, tem o ministério da reconciliação. Por outro lado, quem está sempre criando confusão e litígio, tem nisso um sinal de que ele não está em Deus verdadeiramente. Quem está em Deus une, não fica separando. Por último, perseguido por causa da justiça. É outro sinal de que você está produzindo o fruto do Espírito, você está produzindo fruto bom. É que você é perseguido, mas não é perseguido porque roubou, não é perseguido porque é preguiçoso, não é perseguido porque falou mal de quem não devia ou falou mal de quem devia, né? Você está falando só o que precisa, você está fazendo o que precisa ser feito, você está sendo perseguido porque você é bom, porque você se adequa ao caminho de Deus, e isso tem chocado e tem trazido inquietação naqueles que não gostam de Deus, nem querem as coisas feitas do jeito certo. Se você está sendo perseguido por conta disso, por conta da sua correção, ótimo sinal. E também você pode procurar isso. Você está vendo alguém ser perseguido porque é uma pessoa correta, porque é uma pessoa que ama Deus e ama o próximo, e está vivendo no caminho reto e estreito de Deus, pode seguir essa pessoa também, porque ela será uma boa influência na sua vida. Esse foi o primeiro exemplo. O segundo tem a ver com a nossa relação com a lei de Deus. Também tiro isso do Sermão do Monte. Jesus disse que a nossa justiça tem que ultrapassar em muito a justiça dos fariseus. E a diferença entre o jeito de Jesus olhar para a lei e o jeito de um fariseu religioso olhar para a lei é que eles só querem não errar. Então, se a Bíblia fala não matarás, eles fazem o possível para não matar. Então, se eles têm problema com uma pessoa, não gosta dela, eles vão plantar prova, eles vão comprar testemunha, mas vão levar ela diante do juiz e vão dar um jeito de condenar ela à morte. Aí, depois que condenou ela à morte conforme a lei, aí eles vão e matam ela. Então, eles não cometeram assassinato, eles fizeram tudo legalmente. Mas percebo que eles não obedeceram o mandamento. Quem tem uma relação superior com a lei de Deus, igual Jesus ensina, não está preocupado em não quebrar a lei. Está preocupado em cumprir a lei por completo. E não é a letra da lei, mas o espírito da lei. Ele entende que quando Deus fala lá nos 10 mandamentos para a gente não matar, a intenção de Deus não é que a gente, olha, você pode fazer tudo de mal com a pessoa, mas não mata ela. Ele entende que não é essa a intenção de Deus. Ele entende que o espírito da lei é não nutra, né? Não alimente no seu coração amargura, ressentimento, ódio e desprezo ao ponto de chegar a um dia você acabar matando essa pessoa. Então você começa a jogar fora do seu coração todos esses sentimentos ruins em relação ao teu próximo, e dessa forma você nunca vai matar ninguém, ok? Então é essa a ideia. Por último, serve para a gente de maneira muito evidente, Gálatas capítulo 5, que fala do fruto do Espírito e das obras da carne. É outra maneira de você avaliar a si mesmo e avaliar o teu próximo.
ok? Quem obedece o espírito do mandamento só faz isso porque tem o Espírito Santo dentro do seu coração e está seguindo a direção do Espírito. Paulo fala que quem anda no Espírito satisfaz a vontade do Espírito e quem anda na carne satisfaz a vontade da carne. Se você vive no Espírito, você não satisfaz a da carne. Se você vive da carne, você não satisfaz a vontade do Espírito. Ou é um, ou é outro, ou é 8, ou é 80. Se você viver uma vida espiritual, não dirigido pelas suas intenções, vontades e desejos, mas dirigidos pelo Espírito Santo que Deus fez habitar no teu coração, então você vai colher o fruto do Espírito. De outra forma, mesmo que você seja batizado cristão, mas segue a vontade da carne, você não vai conseguir produzir o fruto do Espírito Santo. A ideia é você dar uma olhada no texto. O texto está lá para o seu exercício nessa semana, né? O exercício devocional. As obras da carne são evidentes, você pode fazer uma lista com elas, e o fruto do Espírito também está lá, muito evidente, muita gente consegue falar de cor. Quais você tem na sua vida? Faça sempre uma avaliação sincera. Aí você vai descobrir se você está sendo um cristão espiritual ou um cristão carnal. Da mesma forma, usando a mesma régua, você consegue identificar as outras pessoas, se elas estão sendo espirituais ou carnais, e se você pode deixá-las influenciar a sua vida ou não. A tarefa especial dessa semana é chamada de oração relâmpago. Em todo e qualquer momento, qualquer circunstância, você sempre tem a oportunidade de ser carnal ou ser espiritual. Você precisa escolher se você vai seguir a direção do Espírito ou vai seguir a direção da carne. Para te ajudar nessa tarefa, é bom você desenvolver o hábito de orar. Uma oração rápida, não precisa nem falar, mas talvez até pensar. Deus, nessa situação que eu estou vivendo, eu quero seguir a direção do teu Espírito e não da minha carne. Me ajuda, mostra o que eu devo fazer. Várias vezes Deus respondeu orações que eu fiz assim, de supetão, no meio da confusão, eu paro e oro: Deus, eu estou querendo fazer isso, mas parece a direção da minha carne. Qual é a tua direção? Se você desenvolver o hábito de fazer essa oração a respeito de tudo que você está vivendo, cada vez vai ficar mais evidente qual é a direção do Espírito e qual é a direção da carne. Durante essa semana você estudou vários textos bíblicos, além de Mateus 7, 16 a 20. Você também viu Mateus capítulo 12, de 33 a 37, onde Jesus nos alerta que a boca fala do que o coração está cheio. E a gente tem que tomar cuidado com a hipocrisia. Quem é mau não vai falar palavras boas. Se falar palavras boas, então são palavras falsas, porque as palavras elas vão revelar o que está dentro do coração. Inclusive ele diz que pelas palavras nós seremos julgados e até condenados. Então que as suas palavras não sejam na intenção de enganar os outros, que elas sejam verdadeiras, que venham de um coração verdadeiro. Eu espero que você tenha entendido esse texto e estudado ele. Além disso, a gente viu Mateus 15, de 8 a 14, e Jesus alerta que aquele povo religioso honrava ele com os lábios, mas não honrava com o coração. Os lábios confessavam o nome de Deus, mas o coração estava muito longe, e eles acabaram se tornando guias cegos. E quando um guia cego conduz outro cego, os dois caem no buraco, ok? Ele até falou que aqueles religiosos não foram plantados pelo pai dele, não faziam parte da plantação de Deus, eles eram árvores plantadas pelo inimigo. E como é que a gente sabe isso? O fruto que eles estavam produzindo não era um fruto espiritual. Eles tinham raiva, eles tinham inveja, eles tinham ódio de Jesus, eles tinham tramas e traição dentro do seu coração. Não foi Deus que plantou isso no coração deles. Isso foi o que a natureza deles produziu. Então eles não foram plantados por Deus. Então, espero que você tenha gostado desse texto. Depois a gente teve Mateus 5, de 3 a 10, fala das bem-aventuranças, você pode usá-las para avaliar a sua condição espiritual, bem como a dos outros. E Gálatas 5, 19 a 24 também serve para você avaliar se você está produzindo mais obras da carne ou mais fruto do Espírito. Esse exercício deve te acompanhar o resto da sua vida. Nunca ache que você está bom. Persiga cada vez mais intensamente o seu desenvolvimento espiritual. Jesus quer que você alcance a mesma estatura espiritual dele.
Pedro, João, os autores do Novo Testamento, todos eles oravam para que nós chegássemos à medida da estatura de Cristo, à plenitude do tamanho dele, ao pleno conhecimento de Jesus. Então, sempre a intenção no Evangelho é que a gente se torne como Jesus é, que a gente se desenvolva. E que eu quero que você tenha isso no seu coração e persiga isso com todas as forças, tá bom? Eu espero que você consiga ficar muito feliz com os frutos que você está produzindo e cada vez produzir mais fruto ainda, que a sua vida seja espiritual e não carnal. Deus te abençoe, a gente se vê na próxima. Até!